Muito bem, amados irmãos, graça e paz a todos os amados irmãos que têm me acompanhado na gravação desses vídeos, na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pregador da palavra de Deus. Tenho falado da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e espero, falando do amor de Deus e da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu alcance muitas vidas com a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que essas palavras possam trazer transformações às vidas, e que essas palavras possam chegar até o lar dos irmãos, aonde é que os irmãos estão escutando essas palavras, e cause transformação, e cause mudança de vida na vida dos irmãos, e que os irmãos possam estar ouvindo essas palavras, e que possam estar tomando mais entendimento da palavra de Deus, tomando mais entendimento das coisas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Pai Celeste, o nosso Criador, o nosso Deus todo soberano, o nosso Deus amado. Amados irmãos, agradeço os irmãos que têm estado comigo, peço aos irmãos que dêem um joinha aí no canal para abençoar o canal, e continue conosco ouvindo essas palavras. A palavra, irmãos, que nós vamos ler hoje está no livro do profeta Neemias. Livro do profeta Neemias, do capítulo 1 em diante. É o livro do profeta Neemias, do capítulo 1, do versículo 1 em diante. Amados irmãos, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor venha estar nos abençoando e nos direcionando, e que o Senhor também possa estar abençoando os irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Amados irmãos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai de misericórdias, neste momento amado e querido de oração, ó Deus, a qual eu oro ao Senhor e busco a presença do Senhor e busco a orientação do Senhor, para que o Senhor possa me orientar em toda a palavra que eu falar aqui neste canal, neste vídeo, e para que o Senhor possa estar comigo, me abençoando, me guardando, me livrando de todo mal, e para que o Senhor possa estar abençoando os irmãos que estão ouvindo esta palavra, e que esta palavra cause nos irmãos um amor, que essas palavras possam causar nos irmãos uma mudança de vida, que essas palavras possam expressar uma fé nos irmãos, possam causar uma fé, e os irmãos possam estar ali alicerçados com a palavra do Senhor, estar debaixo da orientação da tua palavra, e que essas palavras causem nos irmãos uma vontade de ler a Bíblia Sagrada, e que essas palavras causem nos irmãos vontade de estar aprendendo mais e mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o teu Espírito Santo possa tocar nos corações dos irmãos que estão ouvindo esta palavra, para que eles possam estar aceitando ao Senhor Jesus, para que eles possam estar aprendendo mais e mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar abençoando os irmãos de uma forma toda especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor
no livro do profeta Neemias. O título da mensagem é A Oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acaias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto?
Pois não estás doente. Pois não estás doente? Perguntou o rei. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E fui até a porta da fonte, e até o açude do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu cavalgava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Então, voltando, entrei pela porta do vale. Assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos pobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada,
e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo e reedificamos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçarão as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nos seus servos, seus servos, nós levantaremos e edificaremos, nós levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E levantou-se Eliabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, e os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá. Consagraram até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, e também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. Muito bem, amados irmãos. Estas palavras, o profeta Neemias, ele chorou amargamente quando ele ficou sabendo da condição em que estavam os seus irmãos lá na cidade de Judá. Então aqui, as palavras de Neemias, filho de Acasa, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Ele perguntou pelos judeus que tinham escapado, porque nós sabemos que os judeus, eles tinham pecado contra o Senhor com idolatrias em Judá. O profeta Jeremias havia apregoado o arrependimento, havia chorado para que os judeus se arrependessem. Mas os judeus não se arrependeram, principalmente os príncipes e os sacerdotes. Os reis não se arrependeram. O rei, os príncipes e os sacerdotes, os líderes de Judá, eles não se arrependeram e continuaram praticando idolatria em Judá. E aí Judá foi invadida pelos babilônicos. A Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Judá, queimou as portas da cidade e levou cativo todos os líderes de Judá e de meia tribo de Benjamim para a Babilônia, porque Deus assim permitiu, porque o Senhor advertiu o povo, mas o povo não quis obedecer à ordem de Deus. Então veio ali os babilônicos e invadiu Judá. E Neemias estava lá na Babilônia, servindo, lá na fortaleza em Suzã, servindo ao rei
Ciro, e Neemias fazia parte daquele povo que tinha sido levado cativeiro para a Babilônia, porque Neemias era judeu. Então, Neemias perguntou pelos seus irmãos judeus que estavam em Judá e que haviam ficado lá, porque Nabucodonosor levou os líderes, levou os príncipes, os sacerdotes, os nobres, mas os pobres, esses ficaram na cidade. E ficaram em extrema pobreza, vivendo com a cidade sem liderança. Ficaram em extrema pobreza. A cidade ali foi devastada, queimados os muros, o templo foi devastado, as coisas do templo do Senhor ali, os ouros do templo, tudo foi levado, os utensílios do templo foi tudo levado para a Babilônia. Então Neemias, já o rei da Babilônia já era morto, Nabucodonosor, e a Babilônia já teve um reinado pelo seu filho Evil-Merodach, e depois passou mais um reinado de Negrizar, depois mais um reinado de Nagonido, e aí finalmente foi o reinado dos persas. Então Ciro, o persa, começou a reinar sobre a Babilônia. E Neemias começou a servir ao rei, aqui como diz a palavra do Senhor, que veio a um de meus irmãos, as palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Então Neemias era copeiro do rei, e ele estava servindo ao rei. Então, amados, Neemias procurou saber a notícia dos irmãos. E aqui, e disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vejamos, irmãos, que Neemias, ouvindo estas palavras, que a lástima que os seus irmãos estavam passando em Judá, a cidade com as portas queimadas, os muros derribados, os seus irmãos em grande miséria, em grande pobreza, em grande tristeza, aquela cidade que outrora o rei Davi tinha conquistado várias glórias, Salomão tinha conquistado várias glórias, Ezequias tinha conquistado várias glórias, e ali estava devastada. Então Neemias, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Veja que ele não lamentou, irmãos, por um instante ou dois. Ele lamentou e chorou por alguns dias. Essa tristeza de Neemias, ela durou por alguns dias. Porque aquela era a cidade do Deus vivo, era a cidade do Deus Todo-Poderoso, era a cidade que Deus escolheu, era o povo de Deus que estava em sofrimento, era o povo de Deus que estava ali em sofrimento.
estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele não aceitou aquela situação. E ele lamentou, ele orou e jejuou a Deus por alguns dias, orando ao Senhor. Então disse, aí ele começou a falar com Deus e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, amados, olha, ele disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, reconheceu a grandeza de Deus e reconheceu que Deus não aceita o erro, e reconheceu de que Deus é terrível e que Deus, ele não aceita o erro. Então ele disse, olha, Deus grande e terrível, a grandeza de Deus, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Vejamos, irmãos, que Neemias, ele estava cativo, mas em nenhum momento Neemias deixou de adorar a Deus. Em nenhum momento Neemias deixou de servir a Deus. Não porque Neemias estava cativeiro, não porque Neemias era servo do rei, copeiro do rei. Segundo as palavras que estão escritas neste registro, diz que Neemias serviu o rei com alegria, com gosto, e o rei caiu nas graças de Neemias. E o rei tinha um estímulo muito grande por Neemias, porque Neemias fazia o teu trabalho bem feito. Neemias trabalhava com gosto, Neemias trabalhava com amor, mesmo sendo escravo, mesmo servindo, no seu trabalho de servir ao rei. Então, amados, aqui Neemias diz que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Neemias, para Neemias falar essas palavras, que Deus guarda a aliança e a benignidade, e que guarda a aliança e a benignidade, e que ama aqueles que guardam os seus mandamentos, é porque Neemias, ele tinha observado os escritos de Moisés. Porque Moisés escreveu essas palavras. Moisés disse essas palavras, que Deus guarda a sua aliança com aqueles que o amam. Deus guarda a aliança com aqueles que ele faz aliança. E principalmente se aquele que Deus fez aliança também guarda a aliança que fez com ele. Então, amados, se nós guardarmos a aliança em que nós fazemos com Deus, Deus também nos guardará da hora do mal. Deus também nos guardará da hora da tentação. Ainda que a tentação venha sobre nós, ainda que a luta e a provação venha sobre nós, assim como veio sobre Neemias, mas Deus caminhará contigo na luta e na provação. Então, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. Então ele pediu a Deus que esteja atento os ouvidos e os olhos de Deus abertos para a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, e temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, amados, aqui Neemias, ele era um servo fiel a Deus. Neemias, ele andava na presença de Deus. Mas como Neemias era judeu, Neemias também se colocou na posição
de que ele tinha pecado contra Deus e de que ele também estava em pecado, porque ele se considerou que ele também tinha se rebeliado contra Deus. Então ele pediu a Deus que perdoasse os pecados dos judeus, mas não só dos judeus. Ele pediu: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele não pediu a Deus: Deus, perdoa os pecados dos judeus, meus irmãos. Não, perdoa os nossos pecados. Muitas das vezes, nas palavras de hoje, nós vemos muitos pregadores da palavra de Deus pregoar a palavra de Deus e diz que é para Deus perdoar os pecados do povo, é para que o povo se volte para Deus. Mas Neemias não. Neemias, ele queria se voltar para Deus, e ele disse que nós se voltemos para Deus e que Deus perdoe o nosso pecado, que Deus perdoe o nosso erro. Então ele aqui, e também a casa de meu pai temos pecado. Quer dizer, ele considerou que também ele pecou. Por ele ser judeu, ele considerou também que ele estava em pecado. Mesmo ele estando sempre em contrito com Deus, mesmo ele estando sempre buscando a Deus, mesmo ele estando sempre na presença de Deus, orando ao Senhor, mas mesmo assim ele considerou que ele estava em pecado só por ser judeu. Por ser judeu, ele considerou. Então ele orava: a oração do teu servo que hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Faço confissão pelos pecados que temos cometido. Neemias, ele confessou o pecado de todo o Israel, e ele se levantou para ali levantar os muros de Israel. Então ele disse: de todos nós corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Não guardamos os estatutos, não guardamos os juízos, não guardamos os mandamentos que ordenaste a Moisés teu servo. Amados, a distância de Moisés para Neemias era muito grande. Mas observa a fidelidade do servo, a fidelidade de Neemias. Mesmo ele sabendo que a distância dele, da geração dele para a geração de Moisés era muito grande, mas mesmo ele continuava considerando os escritos de Moisés, porque ele sabia que os escritos de Moisés eram palavra de Deus. O homem que considera a palavra de Deus, mesmo a palavra sendo antiga, mesmo a palavra estando muito à sua distância, mas ele considera a palavra porque sabe que aquilo ali foi palavra de Deus, porque sabe que aquilo ali foi palavra escrita debaixo da inspiração de Deus. Por isso é que Neemias considerava as palavras de Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Vós transgredireis e eu os espalharei perante os povos. Então Deus aqui já disse que o povo pecando, que o povo afastando de seus mandamentos, ele disse que ia espalhar todo o povo entre as nações. O povo quando pecou, eles já sabiam, porque Deus já os havia avisado, que se eles pecassem, se eles não guardassem os mandamentos, se eles não se voltassem para Deus, ele os espalharia perante as nações.
Aqui Neemias tinha essa consciência. Neemias sabia disso. Por isso é que Neemias falou sobre essa questão. E vós vos cometereis a mim. E vós vos convertereis a mim. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis então. Ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias sabia que Deus não iria deixar o povo hebreu, o povo de Israel, o povo de Judá, escravos toda a vida em Babilônia. Então havia uma promessa para Deus trazer o seu povo de volta à cidade santa, à cidade de Jerusalém, à cidade de Judá. Então havia esta promessa para com o povo. E eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Aqui Neemias está dizendo sobre o resgate que Deus resgatou o seu povo lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho, andou pelo deserto, atravessou dificuldades, conquistou grandes conquistas. Deus havia levado aquele povo. Então Neemias considerava que Deus tinha levado aquele povo a todas as conquistas em que o povo tinha conquistado. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Neemias aqui não pediu só para que Deus estivesse atento à sua própria oração, não. Ele pediu a Deus para que Deus ficasse atento às orações daqueles que quisessem temer ao Senhor, aqueles que tinham um compromisso com o Senhor. Ele falou: Senhor, esteja atento à oração daqueles que têm um compromisso com o Senhor. Então, amados, se nós temos um compromisso com o Senhor, de estar na presença do Senhor, de estar fazendo a obra do Senhor, de estar juntamente ali adorando ao Senhor, guardando os mandamentos do Senhor, levando a nossa família até a presença do Senhor, ali apregoando o Evangelho de Deus, dando testemunho do Senhor em nosso lar, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida cotidiana, por onde quer que a gente ande, quando a gente vai ao médico, quando a gente vai resolver alguma situação nossa, a gente dá testemunho de Deus e continua na presença do Senhor. Ali o Senhor tem um compromisso conosco. Ali o Senhor tem um compromisso de nos guardar. Ali o Senhor tem um compromisso de ouvir a nossa oração, de ouvir o nosso clamor. Embora Deus ouça a oração de todos, mas o compromisso de Deus é com aquele que tem compromisso com Ele. Aquele que não tem compromisso com o Senhor não tem compromisso com Ele. Embora o Senhor ouve, porque o Senhor é bom, porque o Senhor abençoa, porque o Senhor é amoroso. Mas cuidado, porque o Senhor também é justiça. O Senhor é justo. E o Senhor não vai deixar a transgressão sem que Ele trate. O Senhor, Ele vai tratar as questões. Então, amados, aqui o Senhor tem um compromisso conosco. E aqui disse Neemias: Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então aqui, Neemias, faze prosperar hoje o teu servo. Neemias pediu para Deus lhe prosperar, para Deus dar-lhe graça perante este homem.
para Deus dar-lhe graça perante ao rei, porque ele era o copeiro do rei, e ele pediu para que Deus desse graça a ele perante o rei. E então ele disse aqui: eu era o copeiro do rei. Então eu era o copeiro do rei, e pediu para que Deus o abençoasse perante o rei, para que o rei pudesse ouvir as tuas palavras, o teu clamor, e para que o rei pudesse lhe dar ali tudo o que o rei deu, as cartas que o rei deu, para que ele pudesse reedificar a cidade de Jerusalém, para que ele pudesse ali reedificar a cidade de Jerusalém, para que ele pudesse levantar os muros de Jerusalém. Então o rei achou graça em Neemias, financiou ali os trabalhos de Neemias, tudo por ordem de Deus, tudo por ordenança de Deus. Então, amado, você que tem um trabalho na obra do Senhor, você que tem um compromisso em fazer a obra do Senhor, Deus vai financiar, Deus vai dar-lhe graça, para que você esteja levando o trabalho do Senhor adiante. Deus vai dar-lhe graça para que os teus projetos, que não são teus projetos, que são projetos que Deus colocou em seu coração, eles sejam ali abençoados, e que você possa estar ali executando esses projetos com grande apreço. E Deus vai enviar condições para que você possa executar os projetos dele, assim como ele fez com Neemias. Deus abençoou Neemias, porque aqueles projetos de Neemias não eram projetos de Neemias, eram projetos do próprio Deus, eram projetos que Deus colocou no coração de Neemias, de reedificar a cidade, de levantar os muros da cidade. Mas muitos às vezes pensam que Neemias estava ali reestruturando só as muralhas de Jerusalém, que Neemias estava ali só consertando os portais da cidade, o lado material. Mas não, irmãos. Por trás estava também Neemias restaurando o espiritual de Judá. Por trás ali, Neemias ali estava ali numa grande obra, restaurando ali o espiritual de Judá, tratando ali aquelas questões de idolatria em que outrora Judá viveu. Neemias ali conversava com os seus irmãos e dizia, provavelmente, Neemias falava: não vamos retornar novamente para trás, vamos continuar adiante. Nunca mais vamos panhar e adorar a outro Deus a não ser o Senhor. Nunca mais nós vamos adorar a outro Deus a não ser o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Baal nunca mais. Judá agora é povo de Deus. Judá agora serve a um único Deus. Não vamos adorar a qualquer outro Deus a não ser o Deus Criador dos céus e da terra, a não ser ao Deus que fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus dos hebreus, ao Deus Todo-Poderoso. Então ali Neemias estava cuidando de reestruturar a parte física da cidade, e também ele estava trabalhando a parte espiritual da cidade. Neemias ali, ele estava trabalhando a parte espiritual da cidade. E nós, irmãos, nós temos que trabalhar também não só a estrutura física, mas nós temos que trabalhar também no nosso espiritual. Nós temos que estar constantemente trabalhando o nosso espiritual, para que nós abandonemos as práticas erradas e continuemos ali servindo a Deus, nosso Senhor, e abandonando todo o pecado.
porque sabemos que o homem ele tem tendência para o pecado. O homem ele tem tendência para as coisas erradas. Mas a palavra do Senhor, ela nos adverte para que nós abandonemos ao pecado, abandonemos as coisas erradas, abandonemos as práticas de idolatria, abandonemos as práticas que não levam a Deus, para permanecer naquela prática que leva a Deus, permanecer naquela prática espiritual que leva a Deus, permanecer no sobrenatural de Deus. Não é o sobrenatural de gritarias, não, irmãos. Não é o sobrenatural de alvoroço, não. É o sobrenatural de Deus, guardando teus mandamentos, guardando a tua palavra, guardando o interesse que nós temos de fazer a obra do Senhor, guardando o interesse pela palavra de Deus, guardando o interesse em trabalhar na casa do Senhor, guardando o interesse em estar ali fazendo a obra do Senhor. Se Deus nos chamou para trabalhar na casa dele, se Deus nos trabalhou para fazer a obra dele, não vamos recusar. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo, vamos nos colocar na posição de servos de Deus, vamos nos colocar na posição de servos, assim como Neemias fez. Neemias se colocou numa posição de servo de Deus. Então ele, na posição de servo de Deus, Neemias serviu ali ao rei, como copeiro do rei, com amor, com carinho, e ali o rei viu graça em Neemias. O rei viu graça em Neemias, porque Neemias servia a Deus. Vamos servir, irmãos, uns aos outros, assim como o nosso Senhor Jesus serviu a todos. Porque o Senhor Jesus, ele serviu a todos. Brancos, pretos. O Senhor não viu classe. O Senhor não viu condição social. O Senhor ali, ele não olhou para a face de ninguém. Ele olhou para aquele que estava precisando da tua palavra. Ele olhou para aquele que estava precisando ouvir a tua palavra. Ele olhou para aquele que estava sendo desprezado. Então ali, ele abençoou aqueles que estavam sendo desprezados. Ele falou do amor de Deus para aqueles que estavam sendo desprezados. Vamos servir, irmãos. Servir ao Senhor. Vamos servir aqueles que precisam. É a palavra do Senhor. Então aqui, sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu peguei o vinho e o dei ao rei. Então, porém, eu nunca estivera triste diante dele. Neemias nunca esteve triste perante o rei, sempre serviu ao rei com alegria, como já tinha havido dito aqui, irmãos. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Então é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Então, amados, então Neemias, diante do rei Artaxerxes, ele disse: como eu não estaria triste, a minha cidade, a cidade natal, onde os meus pais estão, lá onde estão os sepulcros dos meus pais, está desolada. A cidade está em grande miséria, está em grande pobreza, destruída.
E onde há miséria, e onde há pobreza, provavelmente muita pobreza de espírito também. Ali, irmãos, aquele povo mendigando na pobreza, alguns já tinham até perdido ali a fé em Deus, porque na pobreza, na tristeza, ali, muitos perdem a fé no Senhor, muitos perdem a confiança no Senhor, muitos perdem a confiança no Senhor, por muita pobreza, por muita miséria, e ali aquele povo estava no ar de muita pobreza. E o rei me disse: que me pedes agora? Então, ó rei, ao Deus dos céus. Então, ó rei, ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Olha a ousadia de Neemias, irmãos. Peço-te para que me envies a cidade de meus pais, onde está o sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. É hora de nós edificarmos o templo de Deus. É hora de nós levantarmos o templo de Deus. As pessoas que estão, muitas das vezes, fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, muitas das vezes fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, levando o escândalo para dentro da igreja de Deus. É hora de nós edificarmos a casa do Senhor. É hora de nós ali levantarmos ali a edificação. É hora de nós fazermos a obra do Senhor. Neemias pediu para edificar a cidade. Então o rei me disse, estando ainda assentada junto a ele, então o rei me disse, estando a rainha assentado junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Olha a palavra do rei perante Neemias. Quando durará a tua viagem e quando voltarás? O rei já estava com saudade de Neemias. Ele perguntou, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então Neemias apontou ao rei um certo tempo para que ele pudesse retornar à cidade de Suzã, onde ali ele servia ao rei Artaxerxes. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, Neemias, ele programou ali, ele pediu,
madeira ao rei, ele pediu carta ao rei, porque ele sabia que não ia ser fácil. Ele sabia que iam tentar atrapalhar a sua caminhada. Então ele pediu carta do rei, porque a carta do rei iriam abrir portas, aonde as portas tentarem se fechar, a carta do rei iria abrir as portas. Porque a palavra do rei era a ordem. Então Neemias pediu carta do rei, porque eles sabiam que iriam se levantar contra ele. E com a carta do rei, as pessoas, os súditos, teriam que respeitar. Neemias pediu madeira, porque Neemias sabia que a cidade dependia de madeira. Os portais foram queimados. Precisava de madeira para reconstruir as casas. Precisava de madeira para reconstruir os muros. Então Neemias pediu madeira em grande quantidade. E o rei liberou para Neemias, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Segundo a mão de Deus sobre Neemias, o rei liberou todas essas coisas. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefe do exército e cavaleiros. Até uma comitiva o rei enviou com Neemias. Até uma comitiva o rei enviou com Neemias. E o que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então já se levantaram aqui Sambalate e Tobias, o servo amonita, porque desagradaram de alguém procurar o bem-estar dos servos de Deus, os israelitas, o povo, os filhos de Israel. Então, amados, quando você está numa grande obra, quando você está ali numa grande obra, é certo que você vai desagradar alguém. Alguém vai ficar desagradado, porque a obra em que você está fazendo é a obra de Deus, é a obra que Deus colocou em seu coração. Os sonhos são de Deus, e você abraçou os sonhos de Deus. Deus colocou os seus sonhos em seu coração. Então ali alguém vai se levantar contra. Mas Neemias ficou firme em tuas palavras, porque ali já se levantaram contra Neemias, mas Neemias se fixou. Neemias estava firme em seu propósito. Neemias não voltava atrás. E Neemias prosseguiu à frente. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. O propósito que Deus colocou no teu coração, irmãos. Não diga a ninguém. Prossiga com a obra. Prossiga com o propósito de Deus, assim como Neemias fez. Neemias prosseguiu no propósito e não disse a ninguém aquilo em que Deus havia colocado em seu coração. Neemias prosseguiu à frente. E ele se levantou, ele e poucos homens, e começou a andar ali em Judá. Começou a observar a necessidade que estava acontecendo ali naquele momento. Neemias passou a observar, Neemias passou a caminhar, e também não disse nada a ninguém o que ele estava fazendo, mas ele estava observando. Neemias estava traçando um plano. Ali Neemias estava traçando um plano.
Deus não havia colocado em seu coração para que ele reedificasse a cidade, mas ali ele estava andando pela cidade para observar as necessidades da cidade. Então, e de noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E fui até a porta da fonte e até o açude do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu cavalgasse. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E então, voltando, entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, e porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Até então tinha declarado coisa alguma. Então, irmãos, Neemias começou a examinar, Neemias começou a observar toda a necessidade. Ainda não tinha declarado a ninguém aquilo que estava em seu coração. Ele começou ali a traçar um plano. Até então, irmãos, Neemias ele estava andando pela cidade, e no primeiro momento em que Neemias perguntou como estavam os filhos de Israel e disseram que a cidade estava devastada, ele se entristeceu, ele chorou amargamente por vários dias. E ele jejuou por vários dias e orou a Deus por vários dias. Mas aqui mais à frente, Neemias já tinha acabado a tristeza de Neemias. Aqui a tristeza de Neemias já estava abrandada. No coração de Neemias agora estava habitando ali a restauração de Judá. Ali estava a restauração de Judá e de Jerusalém. Neemias se prontificou em seu coração a restaurar aquela cidade. Então ali a tristeza já não fazia mais parte do coração de Neemias, não tanto quanto antes. Ali Deus já colocou no coração de Neemias um coração ali batalhador, um coração ali para que ele pudesse avançar, um coração ali para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse reedificar a cidade. Então ali ele estava observando, ele observou todas as necessidades da cidade, mas em nenhum momento ele entristeceu mais, porque ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia em quem tinha dado aquela missão para ele. Então ali ele olhou, ele observou tudo e entrou ali fazendo todo um relatório. E até então ele ainda não tinha falado nada com os líderes, com aqueles que estavam juntos com ele, aqueles que estavam ali na caravana com ele, os filhos de Israel que estavam com ele. Ele ainda não tinha falado nada. Então lhes disse, aqui ele já começou a falar algo. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. Neemias podia dizer, bem vedes vocês a miséria que vocês estão. Não, Neemias falou, bem vedes a miséria que vós estamos. Ele se incluiu no meio. Que Jerusalém está assolada, em que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Aqui Neemias disse, não sejamos mais um opróbrio, não sejamos mais uma vergonha. Porque outrora nós éramos na cidade do Deus vivo, outrora nós éramos servos do Deus vivo, agora nós estamos sendo a vergonha. Porque abandonamos os caminhos de Deus, abandonamos os preceitos de Deus, e agora nós passamos
a ser vergonha, passamos a ser o opróbrio. Então Neemias disse: vamos sair deste opróbio, vamos sair desta vergonha, vamos reedificar esta cidade, vamos reedificar esta muralha, vamos levantar esta cidade, vamos panhar e apregoar a palavra do Deus vivo, vamos servir ao único Deus, ao Deus soberano, todo-poderoso, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Não podemos servir aos outros deuses. As pessoas da cidade onde nós moramos, eles servem a outros deuses. Nós não podemos servir a outros deuses. Nós temos que servir ao Deus, Criador dos céus e da terra, ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, que nos tirou do pecado, ao Deus todo-poderoso, que morreu na cruz do Calvário por nós. Esse é o Deus todo-poderoso. Esse é o Deus criador de todas as coisas. Então, Neemias convidou o povo a uma restauração. Não só uma restauração física, mas uma restauração espiritual. Uma restauração também espiritual, em que ali seria restaurado espiritualmente o coração do povo, a mente do povo, a mente daquele que serve a Deus. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. E esforçarão as suas mãos para o bem. E esforçarão suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sanbalaque, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, amados, aqui Sanbalaque, Tobias e Gesem zombaram de Neemias e dos filhos de Israel. E disseram: o que é isso que quereis fazer? Querem se levantar contra o rei? Eles perguntou: que é isso que quereis fazer? Querem se levantar contra o rei? E zombaram. Mas Neemias em nenhum momento deu confiança. Neemias em nenhum momento deu ouvido às palavras daqueles homens. Porque o propósito de Neemias era maior. Porque o propósito de Neemias partia direto do coração de Deus. Então, Neemias ali não deu ouvido às palavras daqueles homens, que ainda usaram da influência que tinha com o rei contra Neemias, e disseram que Neemias estava querendo se levantar contra o rei. Só que Neemias estava debaixo da ordem de Deus. Só que Neemias estava no propósito. Neemias estava no propósito de Deus. E quando o homem está no propósito, então ali Deus o abençoa, Deus guarda, Deus livra, Deus guia ele. Deus usa homens para o abençoar. Deus usa homens para estar com ele, o abençoando, os guardando de todo o mal. Então, amados, quando o propósito de Deus está perante o homem abraçou o propósito de Deus, e o homem está no propósito, a bênção de Deus virá. Porque a palavra que o nosso Senhor Jesus disse para nós é que os milagres seguirão aos que crerem. Hoje nós estamos vendo os que crêem seguindo os milagres. Os que creem em Deus hoje estão seguindo os milagres. Onde tem uma igreja que faz milagre, uma igreja que está trabalhando com milagre, eles correm atrás.
Só que a palavra de Deus não é essa, não. A palavra de Deus diz que os milagres seguirão aos que crerem. Se você crer, o milagre acontecerá no tempo de Deus, na hora de Deus, segundo a vontade de Deus. Os milagres seguirão aos que crerem. Não precisa a igreja, eu vou trabalhar com milagres, eu vou pronunciar aqui milagres, porque aqui, se não trabalhar com milagres, ninguém vai vir na igreja. Vocês não querem vir na igreja, irmãos? Amém. Não podemos fazer nada. A palavra de Deus é apregoada. Se você não tem propósito, se você não está debaixo do propósito, você não vai mesmo querer vir na igreja. Você não vai se sentir bem na igreja. O culto foi fraco. O culto não foi muito bom. O culto não... senti a frieza no culto. Como que um culto que foi ali levantado para Deus, adoração a Deus, vai ser fraco? Não existe isso. Se o culto foi aberto ali, o culto foi a adoração a Deus, o culto foi para levar a palavra de Deus, não existe fraqueza no culto, porque ali quem está na direção é Deus. A palavra que está na direção é a palavra de Deus. Então os milagres seguirão aos que crerem. Então ali o milagre seguiu a Neemias. Por quê? Neemias era crente. Neemias, ele cria na palavra de Deus. Então os milagres seguiu a Neemias. Porque o rei deu direção a Neemias e não importou que ninguém zombasse de Neemias. O rei deu carta para Neemias. O rei deu uma comitiva para Neemias ir até a cidade de Judá. O rei determinou um prazo para Neemias, ainda pediu a Neemias para que ele próprio determinasse um prazo para ele voltar. O rei deu toda a tua palavra para que Neemias pudesse fazer o que ele fizesse. O rei pronunciou madeiras para Neemias edificar os portões da cidade. O rei pronunciou madeiras para Neemias edificar os muros da cidade. O rei pronunciou ali tijolos para Neemias edificar os muros da cidade. O rei ali pronunciou madeira para Neemias acertar as casas que tinham sido queimadas. Então ali, o propósito de Deus estava ali. E Neemias estava seguindo o propósito de Deus, porque os milagres seguirão aos que crerem. Não adianta quem quiser zombar, zombar. Você pode zombar, mas a palavra de Deus, ela continuará. A palavra de Deus, ela seguirá o seu propósito. Você pode zombar da palavra de Deus. Você pode não dar crédito à palavra de Deus. Você pode não obedecer essa palavra. Mas a palavra de Deus, ela vai seguir ao propósito. Nada que você fizer, se você zombar da palavra, não vai atrapalhar o propósito da palavra. Porque a palavra, ela tem um foco. A palavra, ela tem uma direção. E a direção dessa palavra, a palavra está sendo semeada. O Espírito Santo de Deus está na direção. O pregador pregou a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus floresce a semente no coração da pessoa. Então ali, o Espírito Santo floresce, o Espírito Santo levanta ali aquela sementinha, vai formalizando ali uma semente, vai formalizando uma pequena árvorezinha e vai crescendo, o Espírito Santo florescendo ali, a árvore, até aquela árvore que era uma sementinha pequenininha virar uma grande árvore. O pregador pregou a palavra de Deus, mas quem faz a obra é o Espírito de Deus. Quem toca no coração é o Espírito de Deus. Quem ganha almas para o reino de Deus é o Espírito de Deus. Não é questão que nós não devemos fazer o nosso trabalho, não. O semeador tem que semear. A palavra tem que ser apregoada. Mas o Espírito de Deus é Ele que floresce. É Ele que faz que dá o fruto. O fruto é o Espírito de Deus que dá.
Vamos prosseguir com a palavra do Senhor. Vamos prosseguir apregoando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos prosseguir reedificando a casa de Deus. Irmãos, pastores, obreiros da casa de Deus, líderes da casa do Senhor, observe a igreja, olhe para a igreja, não vanglorie de tudo aquilo que está ali, achando que a igreja que eu dirijo, graças a Deus, essa tem palavra, essa está debaixo da palavra de Deus, essa não tem nenhum problema, graças a Deus os problemas que tem eu resolvo. Não, irmãos, vamos observar as questões, vamos ser humildes, observar as questões, observar a palavra de Deus. Se tem algo dentro da igreja que não está de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a ordenança de Deus, vamos ali, irmãos, corrigir com amor, com carinho, com compreensão. Vamos ali estar tentando corrigir com amor, com carinho, para que a palavra de Deus ela siga o seu curso normal e para que nós possamos reedificar a casa do Senhor. Assim como Neemias reedificou toda uma nação. Assim como Neemias reedificou toda uma nação. E como a palavra de Deus diz, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então ali, através de Neemias, Deus reservava para o povo de Judá e Jerusalém grandes coisas. Deus reservava para aquele povo grandes coisas. Porque aquele povo estava saindo de uma posição de idolatria, de uma posição que não estava agradando a Deus, e aquele povo estava se voltando para Deus. Aquele povo estava retornando às boas obras. Aquele povo estava retornando às antigas obras que os primeiros pais fizeram. As antigas obras que Moisés havia pregoado. Aquele povo estava retornando ao primeiro amor que Deus, quando chamou Abraão, quando chamou Isaac, quando chamou Jacó. Então aquele povo estava retornando àquele primeiro amor. O povo estava retornando quando Deus ali se agradou do sacrifício de Abel. Quando Deus andou com Enoque, Deus se agradou de Enoque. E Enoque andou na presença do Senhor a todo instante, a todo momento. Então aquele povo estava retornando a essa verdadeira comunhão. Aquele povo estava retornando a esta verdadeira comunhão. É esta verdadeira comunhão que nós, como igrejas de Deus, eu, como servo de Deus, tenho que me voltar para Deus. Eu tenho que retornar a essa verdadeira comunhão, abandonar as práticas erradas, abandonar aquilo que não pertence a Deus e voltar ao primeiro amor. Voltar à prática correta de andar nos preceitos de Deus, de andar nos mandamentos do Senhor, de deixar as coisas erradas para trás, de deixar o pecado para trás, de fazer igual Paulo falava: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço todo o tempo. Olha que sabedoria de Paulo, irmão. Paulo reconheceu ali que ele era um homem comum. Paulo reconheceu ali que ele era pecador. Embora ele servisse a Deus, embora ele estava fazendo a obra do Senhor, embora ele estava na presença do Senhor, que ele era pecador. Eu reconheço também, irmão, que eu sou pecador, arrependido, lavado e remido no sangue de Jesus. Mas o pecado a todo instante ele se levanta contra nós, para tentar nos destruir, para tentar nos afastar de Deus. Porque a intenção do pecado é nos afastar de Deus. A intenção do pecado é nos levar a ter uma divisão com Deus. Porque quem criou o pecado foi Satanás. Porque a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que Jesus falou que eu vim para trazer vida com abundância. Mas o diabo,
o vosso adversário, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, irmãos, a mentira, então o pecado veio pelo diabo. O primeiro que se corrompeu no céu foi Satanás. Depois da corrupção de Satanás veio a corrupção do homem. Satanás se corrompeu primeiro no céu. Aí depois veio a corrupção do homem. E por aí vem. Mas a corrupção de Satanás já tem condenação. Mas ao homem que Deus criou, Deus deu uma segunda chance. Olha só, irmão. Esta segunda chance requer que nós se voltemos para Deus. Porque se nós se voltar para Deus, essa segunda chance acontecerá. Então, amados, aqui, voltando à palavra de Neemias, então lhes respondi e disse: ó Deus dos céus, e hoje que não fará prosperar. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Então Neemias respondeu a Sanbalaque: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nós levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem na justiça, nem na memória em Jerusalém. Então Neemias disse: você, Sanbalaque, vocês que estão contra, vocês não têm parte em Jerusalém. Mas o Deus dos céus, ele nos fará prosperar. Porque este propósito foi Deus que colocou em nossos corações. Então, é este propósito, nós vamos prosperar. Não adianta vocês zombarem, porque nós vamos prosperar. Não adianta Satanás se levantar contra nós, porque nós vamos prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Então, amados, que essas palavras que Neemias escreveu, que possa adentrar dentro de nosso coração, e que nós podemos restaurar o nosso coração, voltar à prática do primeiro amor, deixar a idolatria, deixar amor às coisas materiais e amar mais as coisas de Deus, amar mais a obra do Senhor, amar as coisas do Senhor e deixar de crer mais nas coisas materiais, deixar de idolatrar as coisas materiais e observar mais as coisas do Senhor, observar mais a palavra do Senhor, para que nós possamos estar firmes e presentes na graça e na comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o homem ainda tem uma segunda chance. Esta segunda chance é aceitando a Jesus, andando na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, vou fazer uma oração e para que Deus abençoe os irmãos. Amado Deus e soberano Pai de misericórdia, abençoe os irmãos que estão conosco nesses vídeos. Abençoe a todos de uma forma toda especial. Que o Senhor possa restaurar o coração daqueles que colocou em seu coração a restauração. Que o Senhor possa abençoar os líderes das igrejas, para que eles possam levar as igrejas até a restauração. Porque os líderes, eles apregoam a palavra do Senhor, e eles têm grande influência na palavra do Senhor. E eles apregoam a palavra do Senhor. O Senhor abençoa eles, meu Pai. Dê sabedoria aos líderes, dê sabedoria aos irmãos que estão ouvindo estas palavras, que eles possam estar presentes sempre na tua casa, a todo instante, a todo momento, fazendo a obra do Senhor. Cura aqueles que estão precisando de cura, abençoa aqueles que estão precisando de emprego, abençoa aqueles que estão com a vida sentimental amarrada. Que o Senhor repreenda todo tipo de amarração e que o Senhor abençoe. Leve, Senhor, a bênção do Senhor. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade. Abençoa aqueles que estão passando por privação de pão. Que o Senhor possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus.
e levar a prosperidade até essa casa que está precisando de prosperidade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amado Deus, soberano Pai de misericórdia, abençoai os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, dê um joinha aí no canal, se inscreva no canal. Eu peço aos irmãos que inscrevam-se no canal. Peço aos seus amigos aí que se inscrevam no canal para abençoar o canal, para que nós possamos estar postando mais conteúdos da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe esta palavra com os irmãos, para que nós possamos estar espalhando a palavra do Senhor, a palavra, a verdadeira palavra do Senhor a toda a criatura. Porque nós temos visto por aí muita palavra de exaltação, muita palavra de ego próprio, mas as palavras em que nós apregoamos aqui, irmãos, é palavra de Deus. Nós não apregoamos aqui prosperidade, não apregoamos aqui ego de ninguém. A palavra aqui, o intuito aqui do canal é apregoar a palavra de Deus até os corações daqueles que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Esta palavra, ela reedifica, esta palavra, ela cura, esta palavra, ela cura os corações abatidos. É uma palavra santa, é uma palavra de Deus que está escrita no livro sagrado, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, não precisa de manifestações estranhas para que a palavra de Deus chegue ao coração. Basta você ouvir, observar, e basta que você observe a palavra do Senhor, esteja contrito com a palavra de Deus, observação, para que a palavra cause alimentação até o teu coração. Que Deus abençoe os irmãos, forte abraço, e não esqueça de dar o joinha no canal, e não se esqueça de se inscrever no canal. E que Deus abençoe os irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe toda a sua família. Amém.